eu quero falar sobre o melhor exame de colesterol do mundo. Qual é a melhor forma de se fazer um exame de colesterol bem bacana e bem completo, que não vai te restar nenhuma dúvida de que você tenha problemas cardiovasculares ou que você possa ter no futuro problemas cardiovasculares? Você sabe que o exame habitual de colesterol não tem nada a ver com colesterol em si, porque o exame ele mostra as lipoproteínas que transportam colesterol e gordura no seu sangue. Você sabe que a gordura ela é hidrofóbica, ela não gosta da água, ela não se dá bem com a água, certo? Então, nesse caso, para transportar colesterol e gordura no sangue, você precisa de uma lipoproteína. O que é uma lipoproteína? A lipoproteína ela é constituída de uma parte lipídica, lipo, e de uma parte proteica, proteína. Lipoproteína, parte proteica e parte lipídica. A parte proteica dessas lipoproteínas é as que se dão bem com a água. Então, o colesterol e também a gordura vai viajar muito bem, vai ser transportado muito bem no sangue, que a maior parte é água, tá certo? Essas lipoproteínas é que são medidas, ou seja, é que são examinadas quando você faz um exame de colesterol habitual. As lipoproteínas que são observadas no exame de colesterol é a LDL, o VHDL e também o HDL. Essas siglas significam VLDL, Very Low Density Lipoprotein. O LDL significa Low Density Lipoprotein. E o HDL significa High Density Lipoprotein. Por que essa nomenclatura? Isso tem a ver com a densidade das lipoproteínas. E a gente aprendeu lá no ensino médio que densidade é igual massa dividido por volume. Tá, para você obter a densidade de qualquer material, você divide a massa pelo volume. No caso das lipoproteínas, a mais densa de todas é o VLDL, Very Low Density, ou seja, uma lipoproteína de muito baixa densidade. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade e o HDL é uma lipoproteína de alta densidade, tá ok? Somente isso. Como é que muda as configurações? Simplesmente o que muda é o conteúdo que está dentro das HDLs, das lipoproteínas, desculpa, tá? A massa da lipoproteína, que é a parte proteica dela, que viaja muito bem na água, ela é praticamente constante, ela não muda. Então o que muda é somente o que está dentro, encapsulado dentro das lipoproteínas. Imagine em um abacate, esse abacate tem um caroço, tá? Esse caroço do abacate é o que é transportado nas lipoproteínas, que é colesterol e gordura. A massa do abacate, simbolizando aqui, é a parte proteica da lipoproteína. Agora tem um detalhe que é o exame que eu disse para vocês que é o melhor do mundo. Toda lipoproteína ela tem uma parte proteica que chama apolipoproteína. No caso do LDL, a apolipoproteína que predomina no LDL é a ApoB, apolipoproteína B, ApoB. E a apolipoproteína que está no HDL, como se fosse a identidade dessa lipoproteína, é a ApoA1, tá? Imagine que o nosso abacate de exemplo, ele tenha em cima dele
aquela semente, aquela castanha do caju. Digamos que o nosso abacate seja um híbrido de abacate e caju. Eu expliquei para você que o caroço, ele é a composição lipídica da lipoproteína, que é gordura e colesterol. A massa do abacate é a parte proteica. E esse híbrido, que agora é aquele carocinho do caju, que é a castanha do caju, é a ApoA1, no caso do HDL, e a ApoB, no caso do LDL. Quando você faz um exame de ApoA1, que é o HDL, e ApoB, você tem a contagem de cada molécula de LDL e de cada molécula de HDL. E isso é muito interessante, porque o exame habitual, ele não mede a quantidade de lipoproteínas em número por cada uma delas, mas ele mede o peso delas, que é medido em nanogramas, se não me falha a memória. Então, qual que é a vantagem de você fazer um exame de ApoA1, que é o HDL, e ApoB, que é o LDL? Simplesmente porque a relação entre ApoB e ApoA1 é o que vai determinar se você tem chances de ter problemas cardiovasculares ou não. Por que que ele é melhor do que o outro? Simplesmente porque quando você tem, por exemplo, no exame convencional, um LDL de 100, isso significa praticamente quase nada. Agora, você pode ter um exame de 100, tá? Com resultado 100 no exame normal, mas você pode ter um número muito diferente de 0,5 quando você pega ApoA1 e ApoB. O que que significa? Significa que quando esse número está muito acima, as LDLs são muito pequenas. Na maioria das vezes elas estão oxidadas e elas grudam muito facilmente na parede dos vasos e são, digamos que, digeridas, encapsuladas pelos macrófagos, que vai acabar causando a aterosclerose, que é um dos problemas mais sérios concernente a essa coisa aí de doenças cardiovasculares. Então, para ter certeza que você tem menos chance de ter um evento cardiovascular, é você fazendo o exame de ApoA1 e ApoB, tá? Tem muitas pessoas que têm colesterol baixo, tá? LDL baixo, e estão morrendo com problemas cardiovasculares relacionados a isso que eu estou falando. Por quê? Porque essa pessoa, apesar de ter um exame aparentemente bom, essas LDLs que ele tem são LDLs muito pequenas e muito densas e ainda podem estar oxidadas. Mas quando você faz a relação entre ApoA1 e ApoB, aí sim você tem algo concreto, tá? É assim, você divide a quantidade de ApoB pela quantidade de ApoA1. E o que dá a entender aqui na matemática é que você precisa ter uma LDL, tá ok? Para cada 2. Não, você precisa ter uma LDL para cada 2 HDLs. Ou seja, quando você divide, por exemplo, 100 LDLs por 200 HDLs, você vai ter a relação 0,5. Isso nos dá a quantia de 2 HDLs para cada LDL. Essa é a melhor maneira de você ver o seu colesterol, porque você está contando cada partícula de LDL e cada partícula de HDL, diferentemente do exame tradicional que você não conta as LDLs, né? Não é contado as LDLs e nem as HDLs. Então esse é o jeito mais prático de você ter certeza sobre eventos cardiovasculares. Um outro exame que é muito interessante também é o triglicerídeos. Se você dividir triglicerídeos por HDL e esse número der acima de 2,5,
você tem risco aumentado de doença cardiovascular e você tem também predisposição para diabetes, tá ok? Isso é o que indica a relação entre triglicerídeos e HDL nos seus exames. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido mais alguma coisa. Por favor, se inscreva no canal, dê um joinha aí, compartilha e vamos compartilhar conhecimento.